Olá, queridos irmãos, graça e paz. É uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui com os irmãos, ministrando a nossa EBD digital. Hoje nós estamos iniciando a nossa revista de número 16, lição 1, e toda revista ela tem um título, né? E o título dessa revista é Esperança em Tempos de Quarentena. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa hora, Senhor, eu me coloco na Tua presença para Te adorar, Senhor, para Te exaltar, Pai, porque só Tu és digno de ser louvado, de ser adorado. Só Tu, Senhor, és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Tu és o médico dos médicos, Tu és a fonte de cura, Pai. Tu és a restauração da vida, Senhor, dos lares. Tu és a origem, o começo e o fim. Não existe nada além de Ti, Deus. Nós Te louvamos, Senhor, porque Te amamos, porque cremos no Senhor, porque sabemos, Pai, que só em Ti está a nossa esperança, só em Ti está o renovo das nossas vidas, só em Ti nós encontramos a libertação. Ó Deus, nessa hora eu clamo pelos irmãos que estão me ouvindo nessa hora. Eu clamo pela família de cada um deles, Pai. E eu peço, Senhor, que as palavras a serem ministradas nessa hora não venham de mim, não venham da minha boca, mas venham do trono do Senhor, para abençoar a vida de cada um deles. Abençoa, Senhor, protege-os, Pai. Livra-os do mal, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que eu peço nessa hora. Amém. Meus irmãos, nessa hora nós vamos conversar um pouco, né? Eu comecei preparando essa lição e acabei me dando conta que a gente tinha que conversar um pouco mais, né? Antes de entrar propriamente na lição. É um tempo difícil o tempo que nós estamos vivendo. E desde que começamos essa revista digital, a gente vem, essa EBD no formato digital, a gente vem falando da dificuldade da pandemia, a gente vem falando das lutas que cada um tem vivido, que o mundo tem vivido, né? Mas é importante a gente estar atento a esse momento como um todo, não só pelas limitações, mas nos dando conta que muitos tiveram suas vidas ceifadas, muitas famílias foram destruídas nesse tempo. Nós temos notícias de pessoas morrendo tão próximas a nós. Eu, particularmente, até o momento, não perdi ninguém, mas já soube de muitos casos na minha família de pessoas que contraíram o Covid, que passaram por esse tempo, que estão passando por lutas. Olha, irmãos, não é a primeira vez que a humanidade passa por lutas. Não é a primeira vez que a humanidade passa por doenças, por contaminações. Não é a primeira vez. Essa revista ela foi escrita exatamente para trazer para nós a reflexão sobre esse tempo, né? Mas, acima de tudo, eu penso que esse coronavírus, esse vírus que nós estamos vivendo agora, tem que nos levar à reflexão, tem que nos fazer pensar fora da cachola, fora da caixinha, fora das nossas limitações, fora da nossa rotina. Hoje a gente busca desenvolver uma rotina diferente da que vivíamos, né? Uma das coisas que os psicólogos falaram nesse período é que para se manter a sanidade mental dentro das limitações era-se necessário criar rotinas, né? E as rotinas foram mudadas, as sequências foram mudadas. Quer dizer, eu sempre fui na padaria comprar pão, com frequência, na padaria perto da minha casa. Agora eu pago para o pão vir na minha casa. E não é só o pão vir na minha casa. Eu estou quase dando banho de álcool no próprio pão, porque a sacola, a alça, o dinheiro, tudo eu tenho que passar álcool para poder
liberar para o consumo da minha família. Mas eu gostaria que os irmãos parassem um pouco e tomassem no seu coração a seguinte palavra: esperança. A palavra de ordem hoje para a gente é esperança. Esperança que esse tempo esquisito vai passar, mas esperança de que a igreja continua avançando e vai continuar. Não é porque os templos físicos estão fechados que a igreja vai deixar de avançar. Eu não sei se todos os irmãos têm essa consciência, mas hoje no mundo, muitas igrejas, antes da pandemia, né, muitas igrejas já estão sendo perseguidas, já vinham sendo perseguidas. Pouco se fala, mas a China, nos últimos tempos, tem destruído templos, jogado os templos no chão. Mas o que faz a igreja avançar não são os templos físicos, mas sou eu e você. O que faz a igreja avançar é a esperança em Jesus. É a certeza que o nosso Deus vai nos libertar dessa doença e, como de tantas outras, Ele já nos livrou. Mas, acima de tudo, esperança de que viveremos com Ele na glória. Esperança de que, por mais que nós tenhamos morrido por essa doença, sido contaminados por essa doença ou por qualquer outra, esperança de que viveremos na glória, esperança de que somos salvos, esperança de que nossas famílias serão e ficarão bem, independente da nossa partida. Esperança, esperança. Nosso Deus é um Deus de esperança, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus que nos sustenta, que nos protege, que nos livra do mal. Mas a única certeza que nós temos quando uma criança nasce é que essa criança vai morrer. É que essa pessoa um dia vai morrer. Só que quando somos salvos em Cristo Jesus, nós temos a esperança de que viveremos eternamente com Ele. Nós temos a esperança de dias melhores, porque não existe nada maior ou melhor do que estar na presença do nosso Deus, do que viver com Ele eternamente, glorificando o nome dEle, porque Ele é que nos faz ser quem somos. É Ele que nos dá a certeza de que se vamos morrer de Covid, ou se vamos morrer de câncer, ou se vamos morrer de morrida natural, esse tempo nessa terra tem um fim. Mas para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, não há fim. Vai chegar um dia de plenitude. E é isso que nos move. Isso precisa mover a mim e a você. Essa certeza, meus irmãos. Essa certeza. A igreja pode retornar, mas eu já digo para os irmãos que eu, Rossana, eu não posso retornar. Porque eu tenho problema respiratório, porque eu tenho uma doença autoimune, porque eu tenho uma comorbidade, né? Não é assim que eles estão falando? Uma comorbidade. Onde, se eu for, eu me arrisco demais. Então, mesmo se a igreja voltar pelos próximos dias, eu não vou poder estar fisicamente com os irmãos. Mas pensem na minha condição. Para eu me livrar dessa doença, eu tenho que passar por um processo cirúrgico que está suspenso por conta do Covid. Né? Que eu não posso nem pensar em fazer a cirurgia que eu preciso fazer por conta do Covid. E se eu fizer essa cirurgia, o médico já falou que não pode ser pela laparoscopia, então ela tem que ser de barriga aberta. O risco é o risco alto, eu posso entrar na cirurgia e não sair dela. Né? Posso não morrer de Covid, mas posso morrer da cirurgia que preciso fazer, de uma doença que veio antes do Covid.
Então, queridos, encha-se da esperança no Senhor. Encha-se da fé em Deus, porque Ele nos dá infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Ele nos dá, Ele nos deu e Ele nos permite viver tudo aquilo que foi separado para nós. Alguns dias atrás eu vi uma cantora evangélica faleceu e houve aquela comoção toda, né, sobre o falecimento dela, e muitos acusavam os evangélicos. Queridos, eu vi um outro pastor falando sobre isso, dizendo que ela morreu, ela faleceu realmente, mas ela tem esperança, nós temos a esperança, na verdade nós temos a certeza de que ela está na glória com o Pai, né? Mas, para amenizar, para aqueles que não conhecem, não entendem a nossa motivação de fé, né? Nós temos a esperança de que ela está lá com o Pai. Levantou-se muitos questionamentos quanto aos índices de mortos, que só está aumentando, tá? A atitude do governo, se tem, se não tem, se deixou de ter. Eu não vou entrar nesse assunto com os irmãos. Mas o que eu quero dizer para os irmãos com isso é: Covid está matando? Tá sim. O governo tem as suas responsabilidades, os governos de modo geral, tá? Estadual, municipal, federal. Tem as suas responsabilidades? Tem. Mas acima de tudo, meus irmãos, a população tem que ser responsável por si mesma. As pessoas precisam tomar os cuidados necessários por si mesmos. Até a semana passada, o índice de morte de Covid era menor do que ano passado, neste mesmo período, de mortos de homicídio, mortos de doenças de modo geral, atropelamentos, acidentes, etc. Uma coisa nos justifica a outra. Nós lamentamos e devemos chorar e orar e se humilhar diante do Senhor por aqueles que se foram, por aqueles que estão perdendo os seus, na verdade, né? Para que pessoas sejam curadas. Essa é a nossa função como cristãos e como adoradores de Jesus, que é o único digno da nossa adoração a Jesus. Mas eu preciso que os irmãos, acima de tudo, tenham consciência de fazerem as suas partes, de fazer a sua parte. Você que está aí me ouvindo agora, faça a sua parte. Tome o cuidado necessário. Mas, lembre-se sempre que nunca, doença nenhuma, vai ser capaz de matar mais que o pecado. O que mais mata e o que vem matando desde a criação do mundo é o pecado. O que tirou Adão e Eva do jardim do Éden foi o pecado. O que faz com que percamos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos para o suicídio, para a homossexualidade, para a cocaína, para as drogas, para a prostituição, para o tráfico, é o pecado. É o inferno. É o diabo. Enraizado na nossa sociedade. Tomando formas diferentes, tomando características diferentes. Que tem ceifado famílias. Que tem destruído vidas. Querido, a gente precisa tomar postura diante do coronavírus. E essa revista ela vem falar toda sobre coronavírus. Mas acima de tudo a gente tem que tomar postura diante do pecado. Não existe pecadinho ou pecadão. Não existe meio buraco. Não existe meio certo, meio errado. É certo ou errado. Talvez, quem sabe, não existe isso, querido.
Nós falamos na semana passada que Jesus está voltando. Jesus está voltando. É hora de eu e você tomarmos postura como cristãos, nos posicionarmos como servos de Deus, termos a certeza do retorno do nosso Deus e não vacilarmos. Não dá para brincar de crente mais. Não dá para brincar, ser da igreja e flertar com o mundo. Ou você casa com a igreja e vive aliançado com os propósitos do Senhor. Ou você já está no mundo, meu filho. Não está meio no mundo, um cadinho lá, já está no mundo. Já foi. Não dá para viver pela metade. Não dá para ser meio de Deus. Porque Ele não é meio Deus para você. Ele precisa ser seu Deus absoluto. Ele é soberano sobre a sua vida e precisa ser assim. É um tempo de sequidão. É um tempo de dor. É um tempo de sofrimento. E nós precisamos, sim, orar por aqueles que estão perdendo os seus. Orar para que o Senhor nos livre dessa enfermidade. Como já oramos por muitos, e nós temos resposta de cura do Senhor, e nós cremos nela. O Senhor pode, se assim Ele quiser, erradicar esse vírus hoje, agora, num piscar de olhos. Ele pode, se Ele quiser. E o que cabe a mim e a você fazer, meu irmão? Orar. Clamar, porque é assim que a palavra diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que faz com que o Senhor se mobilize a nosso favor, para a nossa cura e para curar a nossa terra, é o clamor do seu povo. É tempo de clamarmos, meus irmãos. É tempo de nos humilharmos, não só para que esse vírus se extirpe do nosso meio, mas para que o vírus do pecado se extirpe do nosso meio. Para que as pessoas encarem a vida cristã com seriedade e veja em mim e em você o reflexo da face de Deus, da face de Cristo. E eu às vezes vejo algumas pessoas argumentando, dizendo que ser crente é muito sacrifício, é muita renúncia, é muito, queridos. O que a palavra nos garante. Palavras de Jesus é para que nós troquemos o fardo pesado pelo fardo dele que é leve. Ele nos deu essa possibilidade de irmos diretamente a Ele, de acessarmos o Senhor e falarmos diretamente com Ele, de o adorarmos, de o glorificarmos. Então, queridos, é um tempo difícil? É sim. É um tempo esquisito? É sim. Mas é um tempo para eu e você pensarmos um pouco mais de como estamos conduzindo nossa vida, de se nós somos um exemplo de cristão. Se Cristo voltasse hoje, será que os meus atos, o meu comportamento, aqui minha vida cristã, minha vida devocional, será que isso agradaria ao Senhor? As coisas que eu tenho visto na internet, as coisas que eu tenho visto na televisão, isso agradaria ao Senhor? Meu irmão, você não deve satisfação a mim, ao pastor, a ninguém. O que nós precisamos ter de consciência é que a partir do momento que você e eu
levantamos a nossa mão e declaramos que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele passou a morar em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E aquilo que eu faço, aquilo que eu vejo, Ele também está vendo. Ele também tá fazendo comigo, né? Tá vendo ser feito, na verdade, comigo. Será que tudo que estamos fazendo realmente tem dignificado o Espírito Santo de Deus que habita em você? Essa não é a primeira grande crise que o mundo passa. Não é a primeira grande doença que o mundo passa. E se você pegar a sua revista, eu vou até abrir aqui para falar para os irmãos. Na página 9 da revista, um outro autor, além do nosso estudo de hoje, ele faz um levantamento de algumas doenças que mataram tanto quanto o Covid tem matado. Ele fala sobre a gripe espanhola de 1918 a 1920. Esse quadrinho os irmãos podem ler na página 9 da revista, tá? Matou 500 milhões de pessoas. E ali ele fala da peste bubônica, da varíola, do tifo, da cólera, da tuberculose, da AIDS, que ainda mata até hoje, da gripe suína, recente, e agora do Covid-19. Eu reitero com os irmãos, para que nesse tempo, para que no dia de hoje, no domingo, família em casa, nós nos coloquemos à disposição do Espírito Santo de Deus para ministrar no nosso coração aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado em nós. Que nós sejamos prudentes, que nós sejamos sábios nos cuidados, na vida cotidiana. Eu sei que muitos irmãos agora voltaram a trabalhar, então que nós tenhamos cuidado, realmente precisa ter cuidado, né? Não é porque outras coisas matam mais que a gente vai ser descuidado nesse sentido, mas acima de tudo, que nós tenhamos a consciência que para morrer basta estar vivo, independente do tipo de morte e do motivo que resultou a morte. É duro? É, muito. Perder um ente querido é muito duro. Toda e qualquer perda, em qualquer idade, é dolorosa. Que dirá para uma pessoa que morre cedo, que deixa uma família na flor da idade, uma criança? Eu não sei o que pensar. Mesmo assim, queridos, o pecado, o inferno, Satanás inserido no meio da nossa sociedade, ainda é a fonte de maior morte, das maiores mortes, da maior quantidade de morte da humanidade. Porque por mais que morra com 100 anos, 102, como foi o caso da minha avó, ainda assim vai para o inferno se morrer sem Jesus. Então eu peço aos irmãos que nesse dia nós sejamos fonte do Senhor. Que a partir de hoje eu e você tomemos o compromisso de ser sal da terra e luz do mundo, porque nós precisamos ser assim. Nós precisamos abrir os olhos, ou pelo menos falar, né, para o maior número de pessoas, porque essa é a nossa função. Ser os pés de Jesus, andando em toda parte, curando, abençoando. Mas quem cura, quem salva, quem liberta é o Senhor. A gente é só um canal. Por isso muitas vezes a gente ora dizendo assim: ô Senhor, que eu seja um canal de bênção na vida do irmão, que eu seja um canal de bênçãos. É por isso. Porque nós só somos o canal. Quem opera é o Senhor. Quem opera a cura é o Senhor.
Quem tem poder para livrar essa terra desse vírus maldito é o Senhor. Não adianta a gente ficar esperançoso com, vai sair uma vacina. Se Deus quiser, Deus vai trazer o entendimento, a medicina para vir uma vacina e tal. Sim, a gente ora nesse sentido e vai continuar orando. Porque o conhecimento, o discernimento, a medicina também é do Senhor. Ele deu o conhecimento para ser estudado, para ser difundido, para ser trabalhado. Mas a cura real, a cura verdadeira, a cura que salva, que liberta e que proporciona a eternidade, só o Senhor. Só o Senhor e ninguém mais. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Só o Senhor. Depois dessas considerações longas iniciais, agora nós vamos entrar na lição propriamente dita, tá? A gente já falou muitas vezes nessa lição, nesses termos da lição de hoje, e ela começa dizendo assim, né? O título da lição de hoje: a igreja nunca fecha. Por que a igreja nunca fecha? A gente já debateu várias vezes sobre isso, inclusive eu já ministrei uma outra BD falando sobre isso. Nós somos a igreja do Senhor, irmão. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nossas estruturas físicas estão fechadas ou meio fechadas, mas nós somos a igreja do Senhor. Então não está fechado, não está parado. Nós continuamos avançando, prosseguimos para o alvo, falar de Jesus. Nunca tivemos tanta oportunidade de falar de Jesus no nosso meio, né? Na nossa casa, para os nossos familiares. É tempo. É tempo. É a hora de ministrarmos para eles. Então não, a gente já difundiu bastante esse assunto, né? A igreja não está fechada. O templo está fechado, a estrutura física está fechada. Mas nós continuamos avançando, adorando o nome do Senhor. Porque a igreja sou eu e você. O verdadeiro templo do Espírito Santo, aquele que faz morada em nós, é o Espírito Santo de Deus. Então sou eu e você. Amém? Então vamos lá, irmãos. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimentos sólidos, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Porque, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andeis segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o conhecimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifício sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou,
este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus? Então vamos lá, irmãos. O que o apóstolo fala? Começa o capítulo 3 falando, né? Que ele enviou essa carta e tal, e diz que ele falou do Senhor, mas falou de forma mais branda. Como a gente lida com crianças, dando leite, porque ainda não tem condição de receber alimentos sólidos, o apóstolo Paulo faz essa alusão, que também tratou aqueles irmãos como bebês na fé. Esse tempo de sequidão é um tempo que nós precisamos desenvolver-nos mais na fé, né? Por quê? Porque, primeiro, a gente tem um pouco mais de tempo, né? Eu sei que as tarefas domésticas tomam muito o nosso dia a dia, mas a gente está mais em casa. A tendência é a gente conseguir ter mais tempo. E é um tempo precioso para a gente conseguir estar reunindo as nossas famílias e fazer um culto doméstico. Cantar uma musiquinha, um corinho, ler uma mensagem da palavra, ouvir um culto, se perdeu algum aí para trás, ouvir um culto, então assim, assistir, né, ao culto. Então assim, é um tempo de evoluirmos como cristãos. E lá no começo eu falei com os irmãos que não dava mais para brincar de ser crente. E isso também é uma evolução. A gente precisa evoluir nesse sentido e não andar meio lá, meio cá. É necessário nos arraigarmos com profundidade na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor, nos propósitos de Deus para a nossa vida. Tá? Então é o que o apóstolo fala aqui. Assim como em Coríntios, a gente também, muitos de nós também estão nessa fase, né? Ainda de início. E aqui eles questionavam se quem estava certo, se Paulo estava certo. O povo começou a se dividir e dizer que não, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou... E o que interessa não é ser de um ou de outro. O que interessa é ser de Cristo. E é isso que o apóstolo está falando aqui. Ele pregou, o outro edificou, o outro sustentou. Mas quem deu o crescimento, quem dá o desenvolvimento, no caso nesse tempo de pandemia, quem dá a cura realmente é o Senhor. Tudo vem dele. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Já falei isso hoje, né? Mas a gente precisa ter essa certeza. O que fundamenta a nossa fé, o que precisa ser o fundamento da nossa fé, é exatamente isso. Crer que tudo que fazemos, tudo que acontece à nossa volta, ou da vontade de Deus, foi Deus que quis assim, ou Deus permitiu que acontecesse por um mal maior, por um bem maior, na verdade, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do resultado de tudo isso. E Ele permite que certas coisas aconteçam exatamente porque lá no final Ele sabe o resultado. Então, às vezes a gente se revolta, né, com uma enfermidade, a gente se revolta com a morte, a gente se revolta. Mas, querido, nada, a palavra diz que nenhuma folha cai do céu sem que o Senhor saiba. Então, nada escapa do controle dele. Por mais que seja doloroso, né, se desprender de alguém e ter a tranquilidade de perder um ente querido e ao mesmo tempo encontrar forças em Deus. A palavra certa é essa. Encontrar forças em Deus para poder prosseguir. Né? Nós tivemos notícia de algumas pessoas que faleceram essa semana e a gente se compadece dos que ficam, né? Da família que fica sentindo falta, sofrendo pela perda. É doloroso, é nossa função consolar, ajudar naquilo que for possível, mas, queridos, Deus sabe de todas as coisas. É um bordão, né? Cristão, mas é uma verdade, não é só um bordão, é uma realidade. Deus sabe de todas as coisas. E se Ele deixou que acontecesse, Ele não quis, não foi Ele que fez a doença, mas Ele deixou que acontecesse. Ele permitiu. E o ato dele permitir, existe sempre algo por trás, que a gente não consegue ver agora, que a gente não consegue aceitar agora, mas Ele sabe. Porque Ele é dono do tempo. E Ele sabe como isso vai acabar e quando isso vai acabar. Então, cabe a nós
confiar e esperar nele por dias melhores. Ter a esperança sim e ter a fé sim de que isso vai passar, que dias melhores virão. Então aqui, queridos, o apóstolo fala exatamente isso, que mandou para ele de forma branda, né, a carta para eles de forma branda, e que pouco importava se foi um que pregou ou outro que pregou. O que realmente importa é o Senhor. O que importa é que aqueles irmãos precisavam amadurecer e entender que se um foi evangelizado por Paulo, se o outro foi evangelizado por Apolo, quem evangelizou não importa. O que importa é o Cristo pregado. É o Cristo, a mensagem de Cristo que foi enviada para eles. É isso que importa. Esse é o fundamento da nossa fé. Aí o apóstolo continua no versículo 16 e 17, dizendo assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, queridos, cuide bem do seu corpo, zele bem por ele, tome as medidas de proteção necessárias. É templo do Espírito Santo. A gente conversou na semana passada, né? E eu falei para os irmãos que o corpo em si é só matéria, é só pó. O pó vieste, ao pó retornará, né? Assim. Então, queridos, quando o apóstolo fala disso, nós precisamos ter cuidado sim. É um tempo nebuloso? Ah, não, mas Deus vai me livrar. Queridos, Deus pode te livrar se Ele quiser. Agora, Ele manda você ser prudente, Ele manda você ser cuidadoso. Se as autoridades estão pedindo, faça. É igual quando a gente está numa rua perigosa. Eu lembro que quando eu morava em Vitória, eu tinha que ir para a faculdade, tinha que passar num raio de uma rua. Que, irmãos, se eu olhava, pensa num negócio com cara de cativeiro. Era aquilo. A rua era horrorosa. Eu tinha duas escolhas. Ou eu pegava um ônibus que me deixava num ponto que eu andava mais, mas chegava num ponto mais seguro, ou eu pegava esse ônibus que eu passava nessa rua, que parecia um cativeiro de lugar de desova, para chegar na faculdade mais rápido. Prudência. Lógico, o que eu optava? Eu chegava mais tarde, eu saía mais tarde, eu chegava mais tarde em casa, porque aí eu tinha que pegar outra linha de ônibus, mas eu preferia fazer a rota mais longa do que passar naquela rua que nitidamente era perigosa. Então, da mesma forma que a gente tem esses cuidados, como aqui em Campos a gente tem rua que a gente evita, não tem lugares que a gente evita? Não tem algumas comunidades que a gente evita estar passando, que a gente evita estar andando, porque a gente sabe que é perigoso naquele determinado lugar? É a mesma coisa. Se as autoridades estão pedindo use máscara, passe o álcool em gel, tenha cuidado, não fique aglomerado, não vamos ficar aglomerados. Vamos ter cuidado. Ah, mas pegou. Amém, eu fiz a minha parte. Se aconteceu, aconteceu. Deus sabe todas as coisas. Se eu for curada, glória a Deus por isso. Se eu morrer, glória a Deus também, porque eu vou para a glória. Amém? Então, estou no lucro. Não é assim que tem que ser? Não é assim? Então é assim. Então, não tem o que temer, mas tem que ser cuidado, tem que ser prudente. O Senhor não mandou ser imprudente, não. O Senhor mandou que sejamos prudentes, cuidadosos, zelosos com o templo do Espírito Santo, que é sagrado. Tenha amor por ele, tenha cuidado com ele. O seu corpo é sagrado, é templo do Espírito Santo, cuide dele. A nossa estrutura física lá, que a gente cuida com tanto carinho, também precisa você cuidar de você com todo o cuidado possível. É chato? Já tive vontade de pegar minhas compras de supermercado e botar na máquina de lavar? Já tive, mas não fiz, até porque, né, era incoerente da minha parte, eu não ia fazer um negócio desse, mas que deu vontade, deu. Não vou mentir pros irmãos, né? Não vou mentir pros irmãos, porque que deu vontade de pegar tudo, jogar lá na máquina de lavar, jogar um sabão em pó e deixar a máquina resolver o problema dela, deu. Mas não vou fazer um negócio desse, né? Cuide do templo do Espírito Santo, porque ele é sagrado. E nesse tempo de pandemia, é mais que necessário que a gente se cuide. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos esse vaso de barro. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o mais precioso daquilo que carregamos é o Espírito Santo de Deus em nós. O óleo precioso vem dele para nós, né? O sopro de vida que a gente estava falando na semana passada vem dele para nós. É ele que sopra. E o mais precioso que a gente carrega neste templo físico, nesta matéria, é o Espírito Santo de Deus, que nos deu vida e que habita em nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como no nosso único suficiente Salvador, ele passa a habitar em nós, ele vem habitar em nós. Precioso, realmente, valioso, o que há de maior valor em nós é o Espírito Santo de Deus. E ele habita em mim e em você. Por isso que você precisa, reitero, ser bem cuidadoso com esse templo. Então, queridos, só para a gente fechar, eu queria deixar isso bem claro no coração dos irmãos. A gente, em outros estudos, já tinha até falado sobre isso, né? Porque é algo muito recorrente nesse tempo. A igreja não fecha. Nunca vai fechar. Na Coreia, as igrejas estão perdurando e seguindo e adorando ao Senhor, muitas vezes em cavernas, em porões, em fundos de casas, né? Já soube de algumas igrejas que só tem uma ou duas folhas da Bíblia e eles ali o Espírito Santo de Deus renova a mensagem a cada manhã com uma ou duas páginas apenas, mas eles permanecem, porque o Espírito Santo de Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas. Então, por mais que os irmãos só tenham uma página, duas páginas, um livro, outro livro, mas os irmãos vão receber a porção do Senhor e o Senhor fará grandes coisas naquele lugar, eu creio. Então, assim, a igreja não fecha. Podem destruir nossos templos, podem fechar nossos templos, mas enquanto eu e você continuarmos nessa terra, andando, caminhando, abençoando, orando, clamando, a palavra do Senhor vai continuar, vai perdurar, e ele assim prometeu, né? Desde a fundação do mundo ele assim prometeu. Esse tempo de sequidão efetivamente só vai acabar quando o Senhor voltar, porque essa pandemia vai acabar mais cedo ou mais tarde. Os irmãos vão ver lá na revista, algumas doenças duraram 1 ano, 2 anos, outras 5, 10, outras duram até hoje. Então, assim, não importa o tempo que a doença dure, ela vai passar. É possível que o Senhor volte antes disso? É. É possível que outra doença surja depois disso? É. Então, a única certeza que a gente tem é que eu e você, a partir do momento que nós declaramos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, morrendo mais cedo ou depois, ou no tempo, não importa o tempo, nós estaremos na glória com o Pai. E cabe a nós, como igreja, nós somos a igreja do Senhor, e cabe a nós como igreja permanecer, prosseguir, caminhando, adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, porque essa é a nossa missão aqui na terra. Adorá-lo, engrandecê-lo e levar a palavra dele a toda criatura, em todo lugar, a toda criatura. Esse é o ide de Jesus. Ide, fazei discípulos. E mesmo com o isolamento social, é tempo de fazer discípulos ao nosso redor. É tempo de fazer discípulos na nossa casa. É tempo de fomentarmos ainda mais o culto doméstico, estarmos próximos como irmãos, né, por WhatsApp, pelos meios digitais, mas é tempo de sermos um em Cristo. Temos que ser um em Cristo. Vamos orar? Eterno e poderoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Te agradecemos, Deus, por estarmos vivos, pela dádiva, Pai, que o Senhor nos dá a cada manhã, de estarmos respirando bem. E nesse caminho, Deus, eu clamo agora por aqueles irmãos que estão em um leito de hospital, Pai, sem conseguir respirar, dependendo de aparelhos, Senhor, acometido por essa doença que tem abalado esse tempo, Senhor. Oh Deus, toma conta da vida delas.
Proteja-as, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Nós suplicamos, Pai. Derrama a tua unção de cura sobre a vida de cada uma delas. Não só das pessoas que estão enfermas com o Covid, Pai, mas todos os enfermos, Pai. Tantos pedidos de orações nós temos recebido, Deus. Oh, Pai, olhe para essas pessoas. Curas, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, nós suplicamos. Derrama a tua unção de cura sobre a vida de cada uma delas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para curar, para libertar, para salvar, Senhor. Ó Deus, que esse tempo de pandemia seja usado para que a tua igreja avance, cresça e encontre, Senhor, uma direção para ir adiante, para dar passos ainda mais largos, para ser os seus pés nessa terra, para ser as suas mãos nessa terra, Senhor. Ó Deus, faz de nós teu instrumento, Pai, em nome de Jesus. Onde quer que estejamos, no momento em que estejamos, Pai, que nós sejamos teus instrumentos, Senhor. Instrumentos de cura, instrumentos de libertação, instrumentos de conforto, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a vida de cada um desses irmãos nessa hora. Ó Deus, que não falte sustento na casa de cada um deles, que não falte alimento, que não falte amor, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, faça morada, Senhor, absoluta. Transforma, Senhor, o nosso ser. Ó Deus, abra a nossa visão, Senhor. Se há algo de errado que ainda precisa ser consertado no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, Senhor. Abra o nosso entendimento, Pai, porque precioso é o Senhor em nós, que nós sejamos dignos, Pai, dessa morada. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Ó Deus, restaura, Senhor, restaura os templos físicos, restaura essa matéria, mas também restaura os corações, restaura as almas de cada uma dessas pessoas, Pai. Faz de nós, Senhor, instrumentos de cura, para abençoar aqueles que estão à nossa volta, Pai. Ó Deus, temos perdido tantas pessoas para esse mundo pecaminoso, Pai, que nós possamos ir ao encontro de cada uma delas, para quem o Senhor nos enviar, para onde o Senhor nos enviar, para que mais e mais pessoas possam receber a dádiva, a graça de conhecer o Senhor, de sentir o Senhor, de sentir o mover do Espírito Santo de Deus na vida de cada uma delas, de sentir a cura da alma, Senhor, a cura do ser. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor é poderoso para curar. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para libertar, para salvar. Oh Deus, salva-nos, Pai. Livra-nos, Senhor. Livra-nos desse tempo escuro. Restaura as nossas forças, Pai, para irmos além. Irmos além. Oh Deus, faz de nós, Senhor, teu instrumento. É o que te peço nessa hora. Abre o nosso entendimento. E que tudo, Senhor, que aconteça na nossa vida, que nós tenhamos a paz e a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Que em tudo, Senhor, seja bom ou ruim, o nome do Senhor será glorificado e exaltado nas nossas vidas. Nada escapa do teu controle. Nada foge, Senhor, do teu controle. E é por isso que mais uma vez nós entregamos nossa vida a Ti, porque sabemos que o Senhor olha por nós, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos livra do mal, que o Senhor sabe o nosso final. E nós cremos
que o maior momento, o maior final, o dia glorioso será quando estivermos com o Senhor naquele grande dia. Faz de nós, Senhor, faz de nós, teus pés, tuas mãos, que nós cumpramos o teu ide em todo lugar e em qualquer lugar que estejamos, para que o nome do Senhor seja glorificado. É o que te peço nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Até a próxima. Paz.